você estar aqui. Eu estou muito feliz, eu vou ser sincero para você. Eu comecei já fazendo essas brincadeiras porque eu estou muito feliz. Sabe, eu não estou... Não só esses motivos que eu compartilhei, eu estou casado com a mulher da minha vida, o Senhor tem me abençoado muito, nós estamos vendo tantas coisas maravilhosas, mas mais do que isso, é a alegria que o Evangelho traz no coração. Sabe, uma certeza eterna e glória a Deus, nós estamos vivendo em dias maravilhosos. Sabe, maravilhosos, nós temos percorrido o Brasil e ontem mesmo, assim, vendo coisas acontecerem, 2 jovens que tentaram suicídio na mesma semana, ontem entregando a vida ao Senhor, chorando, sabe, depois feliz, falando como algo mudou no coração dela instantaneamente, pessoas que foram curadas, sabe, coisas incríveis acontecendo, porque isso que nós acreditamos não é uma fábula, não é uma história em quadrinhos, sabe, não é uma filosofia, não é uma história criada pela mente humana, mas é a verdade. Sabe, aquela palavra escrita aqui é a verdade. O que comprova essa verdade é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então assim, é nisso que nós acreditamos e traz muita alegria. Eu estou muito feliz, William. Estou muito feliz. Eu estou empolgado com o que Deus está fazendo no Brasil. Eu estou empolgado com o que Deus vai fazer no mundo. E eu creio que hoje o Senhor quer também transformar, deixar o seu coração ainda mais esperançoso nesse maravilhoso Evangelho. Sabe, eu não sei o que você passou até aqui. Eu tenho certeza que todos nós tivemos situações difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Ninguém chegou aqui fácil, mas existe uma boa notícia para você hoje, meu irmão. Existe uma notícia de esperança para você hoje. Existe algo que você pode se apegar, confiar a sua vida, confiar o seu coração, e alguém que não te abandona, alguém que ele não erra com você, ele está escrevendo a sua história e você pode confiar nele. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 12, e eu gostaria de começar lendo uma profecia que o autor desse evangelho, ele lembra enquanto ele está falando sobre Jesus. E é maravilhoso Jesus, porque Jesus é muito diferente de qualquer outra pessoa que você possa jamais ter ouvido falar. Jesus, quando ele aparece na humanidade, todos os seus passos já haviam sido profetizados milhares de anos antes de acontecer. Sabe, não foi algo que aconteceu por acaso, não veio de repente, foi uma história que foi sendo escrita por Deus desde lá do início. Na verdade, ele é o início da história, ele é o fim da história, ele é o meio da história, tudo é sobre ele. E quando ele aparece no mundo, há 2000 anos atrás, o mundo já esperava, sabe, eles aguardavam, eles sabiam que alguma coisa estava por vir. E aqui Mateus, quando ele fala de Jesus, ele vai ler uma passagem que há um tempo atrás, enquanto eu lia, eu fiquei muito emocionado, porque eu sou um evangelista, e a esperança do meu coração é essa passagem que nós vamos ler aqui. Mateus 12, versículo 12, versículo 21 diz: e seu nome será a esperança de todo o mundo. Mais uma vez eu quero ler isso. Seu nome será a esperança de todo o mundo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã. O Senhor sabe porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor tem um plano para isso. Nada é por acaso. Cada um que está aqui veio porque o Senhor assim desejou. E Deus, eu oro que nessa manhã eu consiga transmitir e repassar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas Deus, eu falo até os ouvidos, mas só o Senhor fala aos corações. Então Deus, fale aos nossos corações, Senhor. Senhor, que a Tua palavra transforme a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos convencidos pela Tua palavra, que ela nos purifique, que ela nos alinhe com o Teu propósito eterno, que nós possamos sair daqui realmente, Senhor, esperançosos, confiantes nesse nome. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. E eu oro também que o Senhor confirme a sua mensagem com sinais e maravilhas nessa manhã. Que o Senhor faça o que só o Senhor pode fazer, Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu li essa passagem há um tempo atrás, eu estava passando por um período que eu estava sem celular. E uma coisa que me chocou muito foi que eu percebi que nesse período sem celular eu descobri que existem versículos bíblicos na Bíblia. Impressionante, eu achei que só tinha no Google. Mas não, tem na Bíblia.
Sabe, e ali começou de novo na minha vida, por mais que às vezes a gente anda com Jesus, a gente nasceu na igreja às vezes, nós confiamos, nós ouvimos, mas a gente às vezes vai perdendo o relacionamento que nós temos com Ele, sabe, vira uma coisa rotineira, a gente ouve, eu tenho certeza que tudo que eu falar para você aqui, você já ouviu, mas às vezes é preciso nos relembrar disso. E ali surgiu mais uma vez um interesse pela Bíblia, sabe? Como essa palavra é maravilhosa. Porque eu li esse versículo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, Senhor, é isso então. Então as pessoas, elas vão confiar no seu nome, sabe? Elas vão ter esperança no seu nome. Mas eu comecei a me perguntar, mas será que o nome de Jesus é a minha esperança hoje? Por mais que eu esteja pregando, falando sobre Ele, será que Ele é a minha esperança? Eu comecei a pensar, o que seria essa esperança? Sabe, o que é a esperança? Qual é esse sentimento no seu coração? O que te gera esperança? Eu acredito que quando você ouve uma boa notícia, por exemplo, eu gosto muito de futebol, eu gosto, sou corintiano, ele está passando por uma fase difícil, mas no início do ano, a gente estava pior do que agora, e não tinha esperança nenhuma. Só que daí, meu irmão, falaram que o Carille ia voltar para o Corinthians. Quando a gente ouviu, eu ouvi essa notícia, me deu esperança. Entendeu? Falei, as coisas vão mudar, é uma notícia boa. Sabe, quando você ouve uma notícia boa, ou talvez você que está trabalhando, você ouve talvez que você vai ganhar uma promoção. Aí você tem uma esperança. É algo que te traz um sentimento que te renova a coragem, te renova o coração. Essa é a esperança. Esperança não é algo ruim, é um sentimento bom. E aqui nessa passagem diz que o nome de Jesus, ele será a esperança de todo mundo. Eu comecei a pensar, será que ao ouvir o nome de Jesus, me traz esperança, como ao ouvir que o Carille voltaria para o Corinthians, me traria esperança para o Corinthians? Sabe? Será que ao ouvir esse nome eu tenho esperança? Surge aquilo, não, alguma coisa vai mudar, sabe? Alguma coisa boa vai acontecer. Afinal, eu tenho esperança no nome de Jesus. Será que causou isso em mim? Porque pregando por aí, eu percebo muitas vezes, quando você fala com alguém sobre Jesus e a pessoa não conhece Jesus, a resposta é sempre meio negativa. Então tá bom. Jesus. Não, você pode imaginar, não, mas deixa eu falar de Jesus. Jesus. Tá bom. Então vai, fala de Jesus. Porque as pessoas não o conhecem. E eu comecei a pensar, será que eu também, ao ouvir o nome de Jesus, eu falo, Jesus. Ou você fala, Jesus. É alguém que eu posso colocar a minha esperança. É alguém que gera esperança em mim. É alguém que alegra o meu coração. Sabe, é um nome suficiente que me faz falar, não, amanhã alguma coisa boa pode acontecer. Algo pode ser diferente. Sabe, eu posso ter boas expectativas. É um nome que me gera esperança. E eu tenho que dizer para você, para que o mundo tenha esperança no nome de Jesus, primeiro eles precisam saber quem é Jesus. Água da vida. João 7. Jesus gritou, venha, você que tem sede, venha, beba. Mas olha só, e muitas vezes nós também, sabe, talvez passando pela nossa caminhada, a gente pensa assim, será, hoje sendo sincero conosco, será que o nome de Jesus, ele é esperança para mim? Será que ele gera esperança em mim? Ou ao ouvir o nome de Jesus, eu tenho medo. Ou ao ouvir o nome de Jesus, eu fujo, eu me escondo. Eu me lembro uma vez, uma irmã, ela estava contando um testemunho, que ela cresceu na casa dos avós e ela sofreu muito com os tios, e era uma família muito religiosa, e todas as vezes que ela passava diante de um quadro que tinha o nome de Jesus, ela se escondia, porque ela tinha medo daquele Jesus que apontava para ela e falava todos os erros dela, mostrava todos os pecados dela, ela tinha medo, era um Jesus acusador, e quando ela ouvia o nome de Jesus, ela corria. Sabe, nós conhecemos, tem uma pessoa em comum, eu e minha esposa, que ela tem medo de oração, irmão. Se quando você fala para orar para ela começa a tremer, ela tem medo. Ela tem medo que alguém ore, é como se estivesse fazendo uma macumba para ela. Sabe, ela fica com medo, porque com esse Jesus, não, é um Jesus muito terrível. É um Jesus que, meu Deus, eu tenho medo, não ora por mim, não ora, porque alguma coisa terrível pode acontecer para mim. E agora, nós talvez não chegamos a tanto um extremo assim, mas talvez a gente também não possa confiar. Sabe, ao ouvir o nome de Jesus, esse nome traz paz no seu coração. Sabe, esse nome traz uma segurança. Esse nome traz alegria para nós. E se não traz, por que ele deveria trazer? Talvez você está aqui falando, mas por que o nome de Jesus deveria trazer esperança para nós? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você. Eu amo na introdução que o anjo Gabriel, ele dá sobre Jesus Cristo, quando ele anuncia Jesus a Maria.
Lucas, o capítulo 1, se você puder abrir comigo, diz assim, capítulo 1, versículo 26, diz: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. E ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Versículo 29, Lucas 1. 28 agora. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, olha só, é muito interessante isso daqui, porque por 400 anos, Deus estava em silêncio. 400 anos não se ouvia, eles iam ao templo, eles não viam mais a glória de Deus, Deus não falava com os sacerdotes, não existia nada, tudo que estava acontecendo ali era verdadeiramente uma religião morta, restícios de algo que um dia foi, sabe, uma glória que não estava mais lá, mas eles tinham a expectativa, eles esperavam na promessa, eles calculavam as profecias de Daniel, eles sabiam que alguma coisa estava para surgir, até os gentios mesmo, existem alguns relatos que dizem, contando que aquele povo daquele meio, eles têm expectativa em um grande Salvador. E essa era a expectativa deles. Aí de repente, depois do silêncio, quando o céu, ele vem anunciar Jesus Cristo, que é a esperança da humanidade, é maravilhoso como o anjo começa essa notícia. Isso significa muito. Sabe, quando Gabriel ele vem falar de Jesus, ele diz assim para Maria, ele diz, alegre-se, mulher. Olha como ele começa essa notícia de Jesus Cristo. Ele começa, alegre-se. Sabe, é uma boa notícia, é uma ótima notícia. Sabe, só uma ótima notícia pode ser a esperança de todas as nações. Sabe, alegre-se, mulher favorecida. Por que eu tenho que me alegrar? O Senhor está com você. Aí confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Aí ele diz outra frase, não tenha medo. Olha só, as duas frases que antecedem a grande notícia de salvação da humanidade, aquilo que teria poder para mudar o mundo, que mudaria o mundo. Começa dizendo, alegre-se e não tenha medo. Eu acredito que são as duas piores coisas que acontecem nos nossos dias hoje, sabe? Tristeza, que põe a gente para baixo, a gente está triste, e um medo de tudo, o medo que pode acontecer, faz com que a gente viva preso. E a notícia do Evangelho começa com alegre-se e não tenha medo. Mas como que eu posso me alegrar e não ter medo no meio disso? Herodes está no trono lá, o meu povo está aqui, nós não temos um Deus, não fala conosco mais há tanto tempo. Imagina a situação de Maria. Aí aparece um anjo no meio do caos, no meio do silêncio, no meio da escuridão, e diz, alegre-se, não tenha medo. Agora, será que só isso seria suficiente? Não. Não é só alegre-se, não tenha medo por se alegrar ou por não ter medo. Alegre-se, não tenha medo porque você terá um filho e ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus. Essas duas palavras antecedem a mensagem de Cristo. Sabe, essa mensagem é aquela que traz a alegria, a coragem, a certeza, a esperança. E ele diz, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. E agora eu quero dizer, por que Jesus é a esperança de todas as nações? Por que ele pode ser a nossa esperança? Por que nós podemos nos alegrar? Ou por que nós podemos não ter medo? Porque Ele está para vir. E quem é esse Jesus? Quem é? E a Bíblia diz, Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é aquele prometido por Deus desde o início. Aquele que veio, que os profetas profetizaram, agora Ele vai nascer. Aí a Bíblia diz que Ele será grande, e essa palavra grande talvez não fica tão claro para nós o que Ele estava querendo dizer sobre Jesus. Sabe, o que é esse grande que Ele estava anunciando sobre Jesus? Quem é esse que pode ser a nossa esperança? Aí eu fui para o Google para traduzir para você. Olha só, quando o anjo diz, olha como faz mais sentido, ele diz assim, ó, alegre-se, e Ele será grande, e Ele será importante, e Ele será excelente, Ele será grandioso, elevado, alto, eminente, notável, formidável, distinto, vasto, famoso, nobre, desmedido, alentado, preferido, excelente. Sabe por que Ele é a esperança? Porque Ele é.
Ele pode ser a esperança porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é perfeito, Ele é excelente, Ele é magnífico, Ele é exaltado, Ele é o maior. Sabe, não é grande, alegre-se, não tenha medo. Por quê? Porque Jesus está vindo. Quem é esse Jesus? Esse Jesus. Jesus, Ele é grande, Ele é excelente, Ele é perfeito, Ele é magnífico. Esse Jesus que está vindo, não tenha medo, porque Jesus está vindo. Você encontrou favor com Deus, sabe qual é esse favor? Jesus está vindo. Você terá o Filho e Ele será chamado Jesus, e Ele é Filho do Rei Altíssimo, Ele é Filho de Deus, e o seu reino jamais terá fim. Por isso então, alegre-se, por isso não tenha medo. Não é só porque é uma boa notícia de que talvez a sua vida vai melhorar. Não, é muito mais do que isso. Jesus está vindo. Sabe, essa mensagem carrega a verdadeira alegria, a verdadeira confiança, a verdadeira esperança. Por que Jesus é a esperança das nações? Porque Ele é. Ele é Deus, o Filho de Deus. Ele é grande. Eu não sei qual é a imagem que você tem tido de Jesus, meu irmão, mas olha para a Bíblia para conhecê-lo. Olha para o que a palavra diz, não para as suas experiências ruins talvez disseram, ou que as pessoas falaram sobre Ele, mas o que o céu estava falando sobre Jesus. Quem é esse Jesus que estava por vir? Quem é esse que o céu prometeu e agora viria? Alegre-se. Agora, talvez saber quem Ele é não seja o suficiente ainda para a gente dizer, Ele é a minha esperança. Tá bom, Jesus é o Filho de Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grande, mas por que Ele ainda pode ser a minha esperança? E é muito importante que nós saibamos e que o mundo saiba o que Jesus veio fazer aqui. Sabe, qual é a obra de Jesus? Qual é a missão de Jesus? Sabe, porque a obra de uma pessoa faz com que ela tenha importância. Às vezes você ouve um nome famoso, por ser famoso é legal, as pessoas gostam. Mas quando você entende o que a pessoa fez, aí você dá importância para ela. De novo o Corinthians, vamos falar do Cássio, por exemplo. O Cássio, para muitos, é o Cássio. Para um corintiano, meu irmão, ele é o Cássio. Entendeu? O Cássio salvou a gente, meu. O Cássio está levando o time nas costas. Então, assim, não, eu gosto muito, eu entendo porque o Cássio é o Cássio. Para os mais velhos aqui, quem lembra do Ayrton Senna? O Ayrton Senna, a minha geração, o Ayrton Senna é um nome famoso. Agora, para quem gosta de corrida, meu tio está aqui, o Doni, fã de Fórmula 1, o Senna, entende a importância do Senna, passa a ser muito diferente. Não é só um nome conhecido, o que essa pessoa fez. Por que ele é importante? Por que ele é a esperança das nações? E é aí que nós precisamos nos lembrar. O que Jesus veio fazer aqui, meus irmãos? Qual foi a sua obra na cruz? O mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber que Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Que Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Que através dEle nós fomos reconciliados com Deus. E muito mais do que alegria, muito mais do que esperança, muito mais do que saúde, Jesus veio nos trazer o que ninguém mais poderia. E eu costumo falar muito com os meus amigos, quando a gente está pregando pelo mundo, em outras culturas, eu falo assim, cara, se você quer ser uma pessoa pacífica, vira budista, sobe um monte, começa a meditar, o budismo te dá, você fica pacífico. Você quer virar uma pessoa sábia? Vai estudar Sócrates. Isso te ajuda, vai ficar inteligente. Você quer ter uma missão que você pode entregar a sua vida por essa missão? Vira muçulmano. Você vai ter uma missão para se entregar essa vida. As religiões te dão isso, mas existe algo que só Jesus dá. Existe uma grande diferença entre Jesus e todos os outros. Sabe, o que Jesus veio fazer a morrer naquela cruz? Mais do que nos transformar em pessoas legais, mais do que deixar a nossa vida melhor, mais do que trazer uma forma melhor de se viver e amar os nossos irmãos, Ele diz, vinde a mim e eu te levarei ao Pai. Só eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, o ministério de Jesus, mais do que o ministério de cura, é o ministério da reconciliação. É Ele que nos reconcilia com Deus. Ele que nos leva de volta para Deus. Ele que nos devolve aquilo que nós perdemos de mais precioso. E não foram as riquezas. As riquezas continuavam na terra. Adão podia cavar e encontrar ouro, estava aí. O que nós perdemos naquele jardim foi o próprio Deus. Sabe, nós perdemos a vida. É isso que falta nos nossos corações. É isso que falta em nós. É isso que nós tanto buscamos. Essa é a esperança que nós não temos. E Jesus Cristo, Ele morre naquela cruz para de novo abrir o caminho, para ser o caminho, para que nós nos achegássemos a Deus de novo.
E agora nós entramos diante do trono da graça de Deus com ousadia. E agora, se você está com Deus, é o que Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte, o perigo, a espada, a fome? Se nós estamos com Deus, é que Paulo diz: ó morte, é mais do que um amuleto, meu irmão. É mais do que uma armadura, é mais do que um exército, é mais do que uma arma, é mais do que uma grade. É Deus. E Jesus, Ele nos leva para Deus, porque Ele é a esperança das nações. Por quê? Por quê? Pelo que Ele fez. Sabe, Ele é a esperança, porque Ele é a esperança. Ele é a esperança porque Ele nos leva para Deus. Ele é a esperança porque Ele nos salva de nós mesmos. Ele nos salva dos nossos pecados, Ele nos salva do nosso passado, Ele nos salva da nossa fúria, Ele nos salva da nossa religiosidade, Ele nos salva da morte, Ele nos salva da separação eterna de Deus. Ele é a esperança das nações, porque Ele é. Sabe, por que Jesus é minha esperança? Talvez você se pergunte hoje, por que Ele é? Talvez hoje nós precisamos nos lembrar mais uma vez o que Ele fez por nós, o que significa aquele sacrifício naquela cruz. Sabe como nós temos acesso a Deus agora? Sabe, talvez a gente não entenda, nós não paramos para prestar atenção no que nós vivemos. Mas nós vivemos em um mundo hoje em que existem milhões e milhões de pessoas que servem a qualquer outra coisa menos Deus. Eu conheci pessoas que foram consagradas a templos hindus, que passaram a vida toda dentro de um templo. Não via o sol, não via a lua, não via mais ninguém, a não ser ficar tocando um sino lá dentro. E essa era a vida deles. Essa era a prisão que eles viviam. Mas nós temos acesso a Deus. Olha só, Ele é a esperança. Agora, porque Jesus é a esperança, o mundo precisa saber o que Jesus veio fazer. Não é só um nome famoso. Ele veio cumprir uma missão, e essa missão era nos salvar. Ele nos salvou. Nele nós podemos ter esperança. Nós falamos aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. A gente lembra disso. Mas às vezes a gente esquece o próximo versículo que diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo. Sabe, como você olha para Jesus hoje? Talvez nós, dentro de uma visão religiosa, a gente olha com muito medo, a gente serve com medo, a gente se achega com medo, ao invés deles ser a nossa esperança, deles ser a esperança da nossa salvação, deles ser a esperança da nossa vida. Jesus é a esperança, e o que esse nome gera em nós? Porque Ele não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, irmão, talvez você está aqui hoje, você está se condenando, o diabo te condena, sua família te condena, seus amigos te condenam, mas Jesus, Ele não veio para te condenar. Ele veio para te salvar. Se existe salvação, a esperança está nele. Se existe salvação, a esperança, a salvação está em Jesus. Por que Ele é a esperança? Porque Ele é a esperança das nossas vidas. As pessoas precisam saber que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Sabe, nós não seguimos alguém que terminou no sepulcro. Tantos grandes homens sábios aí, você pode visitá-los eles ainda. Os ossos estão lá. Você pode ir lá no sepulcro, os ossos estão. Mas esse Jesus que anunciou que era a vida, Ele vive. Ele vive. Ele olhou para João e disse: ei, João, eis que estava morto. Verdade, eu morri. Mas eis que vivo, e vivo para sempre. E eu tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Porque Ele é a nossa esperança. Porque Ele venceu a morte. O que mais nós temos que temer? Se aquele que é o nosso Salvador venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo. Ele venceu o pecado, o diabo, a morte. Nós andamos do lado daquele que venceu. Por isso Ele é a nossa esperança. Nada pôde pará-lo, nada parou, o sepulcro não parou, os fariseus não pararam, a cruz não parou, o pecado não parou, o juízo não parou. Ele venceu, Ele venceu. Por isso Ele é a nossa esperança. Não é só um nome numa cruz, não é só um nome em um adesivo, não é só uma palavra, não, Ele vive. Jesus vive, meus irmãos.
E eu tenho visto com os meus olhos Jesus vivo, em pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Você é um exemplo disso. O que esse Jesus vivo já fez em você, então por que perder as esperanças? Ele é a nossa esperança. Jesus Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu imagino os discípulos caminhando com Jesus. 3 anos andando com Jesus, vendo todas as coisas maravilhosas. De repente esse que eles colocaram toda a sua vida morre. Jesus morre. Imagina como ficou o seu coração. Morreu com eles toda a esperança também. Por isso eles se escondem, eles correm, eles fogem, eles têm medo. Sabe, como esse Messias agora morre numa cruz e eles se lembravam, maldito é aquele pregado no madeiro. Então a quem nós seguimos todo esse tempo, talvez eles pensavam. Nós seguimos uma mentira, nós seguimos um herege, quem que nós seguimos? Será que nós merecemos a morte como ele também? Será que Deus trará juízo sobre nós como nele também? E assim morreu a esperança nos corações dos discípulos, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E esses, meus irmãos, que antes se esconderam, entregaram a sua vida por essa verdade. A esperança foi tão grande nos seus corações, tomou tanto a sua vida, que eles foram até as últimas circunstâncias. Eles derramaram o seu sangue, eles não amaram a sua vida nem mesmo diante da morte, diante dessa verdade. Até mesmo o irmão de Jesus, Tiago, morre dizendo que Jesus é Deus. Porque Ele é a nossa esperança. Será que só é porque Ele é um homem bom? Porque ele é um filósofo, porque ele, sei lá, é uma figura histórica, porque Jesus era um hippie, ou Jesus era um cara legal, ou um líder político. Não, Ele é a nossa esperança, porque Ele é Deus. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Essa é a nossa esperança. Nada, não existe escuridão, não existe maldade, não existe dor, não existe lágrima, não existe sofrimento, não existe passado que possa parar diante do nome de Jesus. Porque Ele é a nossa esperança. As pessoas precisam saber. Nós vivemos um mundo que as pessoas não sabem que Jesus ressuscitou. Eu me lembro um dia que eu estava pregando em Piracicaba, aqui perto. Eu estava pregando numa boutique. Eu estava lá pregando, cantei, tocava violão mal, cantava mal, pregava mal, mas pelo menos eu falava de Jesus. Aí no final, uma das mulheres que estava lá, ela chegou para mim e falou: Luca, e cocaína? Tem problema usar cocaína? Aí eu olhei para a cara dela assim e falei, irmã, Jesus ressuscitou dos mortos. Sabe, eu acho que ele é suficiente para suprir qualquer vazio no nosso coração. Aí aqui no Brasil, meu irmão, aqui no Brasil, não estou falando no Japão, não, estou falando aqui. Olhou para minha cara e falou assim, Jesus ressuscitou? Aqui. Eu falei, ressuscitou. Aí olha a pergunta dela logo depois disso. E Ele não vai voltar, não? Na hora. Eu falei, meu Deus, uma mensagem você já entendeu que nós estamos tentando falar para os irmãos faz tanto tempo. Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, olha só, nossa esperança não termina nem aí. O mundo precisa saber, nós precisamos nos lembrar que o nosso Salvador voltará. Sabe que ele vencerá, Ele terminará o que Ele começou. Não vai ficar jogado às traças, nós não seremos abandonados, nós não fomos esquecidos. Jesus ressuscitou e Ele voltará para nós. Olha que maravilhosa esperança é essa. Nada pode nos derrotar, meu irmão. Não existe morte, não existe passado. E o futuro está garantido, porque Ele é a nossa esperança. Você quer esperança? Jesus Cristo é a esperança. Não é só porque é um nome, não é uma história, é porque Ele é. O seu nome será a esperança de todas as nações. E a minha oração é que hoje esse nome seja a sua esperança. Que você possa colocar a sua esperança em Jesus. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra situação. Não importa se está chegando no fim do mês ou no início do mês, ou o que está acontecendo na sua família. Existe alguém que é a sua esperança. Existe alguém que você pode colocar a sua esperança. Existe alguém que venceu a morte. Existe alguém que você pode confiar. Jesus é a nossa esperança.
E é com essa verdade que nós saímos ao mundo pregando o evangelho, orando pelos enfermos, porque Ele é a nossa esperança. Por isso, porque nós podemos confiar, sabe, nós não nos abatemos às dificuldades, porque Ele é a nossa esperança. Quando tudo parece perdido, nós continuamos caminhando, porque Ele é a nossa esperança. A nossa esperança não está em um objeto, a nossa esperança não está em alguém que morreu, que está morto. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Essa é a esperança do cristão. Por isso que as pessoas não entendem a gente. Como? Como que vocês podem sorrir numa situação dessa? Como que vocês podem se alegrar quando isso acontece? Como que vocês podem continuar onde vocês estão? Porque eu tenho uma esperança. E a minha esperança não está no progresso do país ou não. Minha esperança não está para onde eu vou morar ou não, no meu trabalho. Minha esperança está em Jesus. E essa esperança é inabalável. Então a minha oração, meus irmãos, nessa manhã, é que a gente possa voltar de novo a se alegrar com esse nome. Sabe, quando eu ouvi o nome de Jesus, não é uma boa notícia, é uma boa notícia. Me conta uma boa notícia: Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou dos mortos, e Ele voltará para nos buscar. Essa é uma boa notícia. Essa é uma notícia que traz confiança no nosso coração. Sabe, essa é a nossa fé. Jesus é a nossa esperança. E talvez se você olhe para você hoje, você diz assim: mas Luca, se aprofunde um pouco mais, medita um pouco mais. Pode ter certeza, se você pensar um pouco mais sobre Jesus, você vai terminar o dia sorrindo. Porque, meu irmão, se você for muito sincero com essa notícia aqui, com essa mensagem, não tem como você não ter vontade de dançar. Porque é quase que, meu Deus, é bom demais para ser verdade. Como assim Deus me ama assim? Como assim Ele enviou o seu Filho por mim? Como assim hoje eu posso confiar? Como assim existe um Deus que planejou os meus dias? Existe um Deus que não me abandona? Deus! Como assim? Se nós formos muito sinceros com o Evangelho, segundo o que a palavra diz, isso vai trazer esperança nos nossos corações. E é nesse lugar que Deus quer te levar. Porque Jesus Cristo não morreu à toa, meu irmão. Jesus Cristo não morreu para que você vivesse uma vida pensando que acreditou em algo quando você não acreditou coisa nenhuma. Ele morreu para que você fosse livre verdadeiramente, para que você vivesse verdadeiramente e vivesse com abundância, com o coração cheio de paz, de alegria, confiando naquele que te ama. Porque Jesus é a sua esperança. Talvez você possa voltar hoje pensando nisso. Porque Jesus é a minha esperança. E comece a responder isso para você. Ele é minha esperança por isso. Ele é minha esperança por isso. Ele é minha esperança por isso. Ele é a esperança por isso. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu por mim. Ele me leva de volta para Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Ele reina. Ele governa sobre o universo. E Ele voltará para me buscar. Não existe nada que pode vencê-lo. Não existe rival contra Jesus. Ao seu nome foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E é nele que eu confio. Essa é a nossa esperança. Amém? Então fica de pé, por favor.